Programa não recomendado para menores de 10 anos. I'm Allie Spencer, so they've told me. A few weeks ago, I got into a pretty bad car accident, and my long-term memory is totally swiped. What do you want me to call you? Mom would be great. Is that Ethan? Yeah. He doesn't seem my type. There are about 100 girls in your school who would be thrilled to hear you say that. You don't really know me, do you? I saw pictures. Do you mind if I rearrange my bedroom? Did you know I wrote poetry? No. Why couldn't I trust you with something like that? Allie. You okay? Do we know each other? I'm Cameron. Yeah, we sort of know each other. That kid you were with, he's not someone you should be talking to. I know this place isn't kind to those who are lonely or lost. Track me down if you get feeling like that. Allie, you know what this is? It's a treasure map. It's full of clues that may lead you back to yourself. We have to decipher this thing. The sign says no trespassing. Your poem is all about facing your fears. I think this is symbolic of all the things you're afraid of. What scares you most? I'm not who everyone wants me to be. I don't know who I am. I'm afraid if I show my whole self, the world will turn its back on me. Allie, if you wanted to break up with me, you could have just said it to my face. Ethan, please. Dude, you really should chill. And you should really leave her alone. But you can't do that to Ethan. That sucks, Allie. I feel like the walls are closing in on me. I've been there. Sometimes I'm still there. You do realize that I may never be that person again. Ethan! Okay, I may never be that Allie again. How about giving that Allie just a little more time? She really is a wonderful person. I'm sure she was great. É o programa Revolução Jesus. Olá, que bom a gente poder estar junto em mais um programa. Olá, Rafa. Olá, Thiago. Boa noite a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova. Você é muito bem-vindo a este programa. E que bom saber que você nos acompanha neste dia, porque hoje a gente tem um tema muito importante para falar, Thiago. Começamos já aí conferindo o trailer de um filme que se chama O Sentido da Vida. Afinal de contas, a nossa vida tem sentido. Mas muitas pessoas, por diversos motivos, acabam não encontrando esse sentido. Por isso a gente quer abordar esse tema, como a Rafa disse, que é tão importante, tão pertinente, para que nós saibamos, mas também possamos ajudar outras pessoas. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a realidade do suicídio. E como a gente sempre fala, não é por acaso que você está assistindo esse programa. Pode ser que hoje Deus queira falar com você, quer fazer você reviver o sentido da vida. Ou pode ser também que hoje há uma pessoa do seu lado que pensa em cometer o suicídio e que você precisa ajudá-la. Então hoje nós queremos mostrar, Thiago, como as pessoas podem ajudar uma das outras que estão neste caso de suicídio. Pois é, Rafa, porque os dados eles apontam para essa realidade. Por isso é preocupante e nós aqui no Revolução Jesus, crendo naquilo que Jesus disse, que ele veio trazer vida e vida em abundância, nós queremos sim defender a vida, valorizar a vida e através da Revolução Jesus, Jesus Cristo, aquele que nos aponta o sentido de vida. Tanto que Jesus venceu a morte, Rafa. Isso é sinal claro de como a morte ela não estava no plano original de Deus. Claro que vencendo a morte agora, aquilo que seria um fim se tornou uma passagem. Nós anseiamos viver e viver aqui e também viver eternamente. Mas olha só, Rafa, a gente colheu aqui alguns dados interessantes para a gente ver como é sério esse assunto importante e pertinente a gente abordá-lo. O número de suicídios na faixa de 11 a 20 anos dobrou no Brasil em 5 anos. No Brasil, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal, de acordo com o relatório da OMS. No Brasil, há cerca de 13 mil mortes por ano de casos notificados. Sabemos que o suicídio é subnotificado por vários fatores, culturais, políticos, de seguro. É uma taxa muito alta. A OMS já diz que no mundo há um suicídio a cada 40 segundos. Então, diante desses dados,
nós trazemos também aqui agora a abordagem dessa temática e vamos contar com pessoas que têm noção, que têm conhecimento e vão poder também nos ajudar e te ajudar. O assunto é sério, mas há esperança acima de tudo. Por isso, fica aqui com a gente. E, Tiago, eu quero saber, você aí de casa, você tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Talvez você queira fazer uma pergunta que não tinha ninguém para perguntar e hoje nós temos especialista no programa para te ajudar. Então vai lá no perfil do @RevoluçãoJesus, nós postamos um card e você deixa a sua pergunta. O que você quer saber sobre o suicídio? E o sentido da vida? Como encontrar o sentido da vida? A gente quer saber a sua pergunta porque você ajuda a gente a realizar esse programa. Muito bem? Então vamos lá? Vamos conferir um VT já da primeira participação? Sim, nós queremos convidar uma psicóloga para estar falando para a gente um pouquinho qual que é o sentido da vida. Boa noite, pessoal do Revolução Jesus. Meu nome é Maria Cláudia, eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e saúde mental pelo Hospital das Clínicas. É um prazer enorme estar aqui hoje a convite da nossa queridíssima Rafaela para falar de um tema tão importante que são quais as razões que levam o jovem a pensar ou até mesmo cometer suicídio. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem e reflitam a respeito de quem tenta suicídio é que essa pessoa, ela não está procurando acabar com a vida dela, e sim acabar com a dor que ela está sentindo. Quando a gente analisa qual é o tipo de dor que faz uma pessoa pensar sobre suicídio, nós estamos falando de uma situação de extrema vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade emocional, social, física e muitas vezes até sexual. Então, quando a gente vive numa sociedade, numa comunidade, onde a gente não consegue encontrar apoio e ferramentas adequadas para lidar com esse tipo de dor, é comum que isso aconteça, que a gente pense sobre a morte, porque afinal, depois da morte não existe mais dor. Essa é a lógica da cabeça de quem pensa sobre o suicídio. E o que vocês precisam compreender é que o mito de que essas pessoas não dão sinais é realmente falso. Elas têm uma mudança de comportamento muito grande, seja começar a se isolar, pesquisar mais coisas a respeito de morte na internet, conversar mais sobre isso, ter um comportamento de se despedir das pessoas, algumas até mesmo doam seus próprios objetos como uma forma de deixar algo para ser lembrado. Então, se você se encontra nessa situação, se você vem tendo pensamentos sobre morte, pensamentos sobre suicídio, ou se você conhece alguém que esteja nessa situação, é muito importante que a gente ofereça o nosso apoio e procure por ajuda especializada. Isso com certeza vai fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. E no programa de hoje a gente também conta com a participação dela, que é missionária, médica e psiquiatra. Missionária aqui da comunidade Canção Nova e está aqui conosco no Revolução Jesus. Quero receber com muita alegria doutora Roseli, irmã também de comunidade. Bem-vinda, Roseli. Que bom tê-la aqui com a gente. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Hoje o sofá é das mulheres, né? Eu como bom cavaleiro, cedo lugar. Mas que bom, Rose. A gente ficou muito feliz de você ter aceito o convite para a gente falar sobre algo tão pertinente, né? Sim, muito importante, né, Tiago? Rose, para o pessoal de casa te conhecer, você é médica há quanto tempo e quanto tempo você está na comunidade? Estou na comunidade há 21 anos, Rafa. Há 21 Jornada anos. aí. Jornada. Então, Rose, hoje a gente está falando, como o Tiago nos disse, né, de um assunto muito importante que nós temos visto, né, e tem comentado muito. Hoje é um assunto muito atual. E a gente queria saber, hoje os adolescentes, eles passam por muitas transformações, tanto os adolescentes, os jovens. E nessa fase é uma fase de construção, né? Para quem está em casa, para quem é família, qual que é o momento certo para a gente começar a ficar atento a esses jovens em relação aos pensamentos, aos sentimentos? Quando que isso começa a aparecer? Então, Rafa, uma coisa que é bem importante, como você falou, né? O adolescente está em um processo de transformação. O cérebro do adolescente ainda está em formação, né? O adolescente, de uma maneira geral, é mais imediatista, ele é mais impulsivo. Então, e a própria família conhece aquele ritmo daquele adolescente que convive ali na família e os amigos. Então, o que é importante? Há uma mudança de comportamento. Isso é o primeiro ponto. Então, um jovem que se divertia, que tinha prazer nisso, naquilo, começa a não ter mais isso, a ficar mais entristecido, a se isolar. Isso acontece de forma gradativa. Aos poucos, esse adolescente ele começa a se afastar,
a evitar estar com as pessoas, começa a ficar mais triste. Muitas vezes começa a consumir mais, por exemplo, bebida alcoólica. Isso é bem comum. Então já usava ali, começa a usar mais. Então isso em relação a comportamento. Também outra coisa, raiva, começa a ficar mais irritadiço. Então dá para perceber que alguma coisa está acontecendo de diferente. Agora, além do comportamento, é importante que a família, os amigos entendam que existe uma verbalização. Em algumas frases. Vai dando sinais, né? E isso é importante, as frases que são ditas. Olha, eu acho que eu estou sendo um peso para minha família. Eu não estou aguentando mais. Olha, não vai dar conta. Não tem saída. Então, são frases importantes que começam a aparecer nesse discurso e que a gente não pode deixar passar. Ele vai sinalizando. Ele vai verbalizando, ele vai falando, nossa, eu não estou dando conta. É demais para mim. Nossa, eu acho que eu sou um peso. Eu atrapalho as pessoas, eu incomodo as pessoas. Sim. Né? Então, assim, esse discurso, essa fala negativa, essa fala entristecida, mas já são sinais. Na verdade, ele está dando pistas de que ele está precisando de ajuda. São os sinais de alerta. Certo. Ô, Rose, e quando a gente fala, né, de desenvolvimento, de fases, né, claro, né, nós passamos por isso, né, e o nosso organismo em constante transformação, aí, né, passando por vários momentos e fases. Mas existe algum fator hormonal, substâncias do nosso organismo que podem afetar ou propiciar alguém pensar no suicídio? Né? Ou são só, tipo, são só sentimentos? Ou não, existem questões químicas também do nosso organismo que acabam afetando? Sim, existem sim. Hoje está bem estabelecido, né, na ciência, existe uma neurobiologia do suicídio. Então, existe uma base clara genética. Então, não é qualquer pessoa que vai evoluir para isso, não. Existe uma herdabilidade. Então, famílias de pessoas que têm história na família de suicidas, têm risco maior de suicídio. Então, isso é claro. A base genética, isso é ali no início. Uhum. Fatores pré-natais também são importantes. Estressores logo ali no início da vida. E a gente vai vendo, assim, essa é a base, né, que é a fase inicial. Intermediários são estresses repetidos. Esses estresses repetidos, o que vai acontecer no organismo? Eles vão agir de diversas formas. Uma delas, nosso sistema que lida com a estresse, que é o hormônio o eixo hipotálamo hipófise adrenal, né? E o cortisol, aquilo ali, todos nós temos para lidar com o estresse. Uhum. Então, isso vai estar alterado. Existem alterações que vão acontecer na estrutura do cérebro, que é diferente daquele paciente que tem essa questão suicida. Esses estresses repetidos também vão gerar o quê? Nesse cérebro, algo inflamatório, como se ele estivesse não funcionando bem por conta dessa parte inflamatória. E esses estresses repetidos ao longo da vida, uma coisa que contribui muito, né? Histórias de abuso na infância, violência na infância, tudo isso vai contribuindo para esse não funcionamento adequado do cérebro. Uhum. Fica como assim, toda aquela parte da cognição, da parte que você tem do autocontrole, das decisões, tudo isso é afetado. Uhum. Então, existe sim essa base, e é nessa base que uma crise, um estresse agudo, um momento de uma perda, morte de alguém, morte de uma pessoa famosa, né? Às vezes é por suicídio, um estresse na escola, uma humilhação. Então, um fator agudo nesse cérebro que não funciona tão bem por conta de várias situações, com uma base genética que já vem, acaba levando ao comportamento suicida. E assim, isso é bem comprovado na ciência, né? Toda essa estrutura realmente acontece. E além disso, esses estresses repetidos vão agir naquilo que são os traços de personalidade que a gente chama mal adaptativos. Olha que interessante. Que é aquela questão da autorregulação, a autorregulação emocional. Tudo isso
não funciona tão bem, né? Mas como eu disse, tem que ter ali uma base genética. Para vocês terem uma ideia, assim, tem depressões graves que não têm pensamento suicida. E tem depressões leves que sim pode ter o pensamento suicida por conta dessa base bem clara biológica. Hoje é tão interessante, né? Porque isso vai trazendo uma clareza de compreensão. Para quê? Para que nós possamos intervir, possamos ajudar, né? E diante disso que você foi trazendo, o que vai ficando claro? Que de fato, uma vez que eu começo a constatar esses sinais e sabendo que existe uma base química que pode estar envolvida, né? Eu preciso procurar ajuda, né? Não posso simplesmente ignorar ou dizer, não, isso aí vai passar. Não, se a coisa ela tem uma permanência, né? Se ela tem uma constância, isso também é um sinal. Esse comportamento constante, peraí, vamos procurar ajuda? Exatamente. Né? E o nosso corpo fala, né? Ele vai dando sinais. Então é importante que a gente esteja atento aos sinais, né? Você vai se observando, a Rose foi trazendo algumas frases, até mesmo se perceber, porque a gente vai falando, né? Vai prestando atenção naquilo que você vai dizendo durante o dia, daquilo que você vai murmurando, daquilo que você vai falando, dos sentimentos que você vai tendo durante o dia, né? São os sinais que o nosso corpo expressa. Até mesmo, né, Rafa, para a pessoa que está nos acompanhando e quem sabe comece a perceber, nossa, eu estou me enquadrando nisso, então eu preciso pedir ajuda. Exatamente. Né? Eu preciso pedir ajuda. Isso aí é fundamental. Há o que fazer, há esperança, é por isso que a gente está aqui no Revolução Jesus. Há tratamento, né? Então, olha, a gente vai para um intervalo rapidinho, o programa voa, mas a gente volta mais. Como você viu, o assunto é interessantíssimo, pertinente e você não pode perder o segundo bloco. Já já a gente está de volta. Estamos de volta ao programa Revolução Jesus. É muito bom saber que você está aí ligadinho com a gente. Nós estamos sempre trazendo assuntos muito pertinentes e importantes, porque afinal de contas, nós acreditamos que Revolução Jesus é viver uma vida nova, uma vida em abundância. E tudo aquilo, né, Rafa, que de alguma forma afeta ou tenta tirar isso, é preciso ser combatido. É por isso que hoje nós estamos falando do suicídio, uma maneira de esclarecer essa temática para você ser ajudado ou quem sabe também ajudar alguém que esteja passando por isso. Por isso já tivemos o primeiro bloco interessantíssimo. Se você não viu, vai poder depois conferir que o programa fica na íntegra no Play Canção Nova e a gente vai seguir aqui. E ó, Rafa, o pessoal está interagindo, tem bastante perguntas aqui, né? E a doutora Roseli está aqui conosco. Rose, e eu vou trazer aqui, Rose, desculpa, tá por ser irmão, falei Rose, né? É a doutora Roseli. Vou trazer aqui para você uma pergunta do Jean, que é muito interessante. Quando se percebe essa intenção de suicídio, o que fazer? Porque além de ser difícil, às vezes identificar, nem sempre a pessoa aceita a ajuda. A impressão que dá é que as pessoas escondem porque não querem ser demovidas da ideia. Muito interessante essa pergunta do Gê, porque vai dar para a gente falar de alguns mitos em relação ao suicídio. Uma das coisas que ocorre quando há esse pensamento suicida, né, existe aquela ideia de que a pessoa realmente quer se matar, mas existe uma ambivalência. E o que é a ambivalência? Na verdade, ela quer acabar com o sofrimento. Se houvesse uma possibilidade, se ela conseguisse vislumbrar a possibilidade de não ter o sofrimento, ela não iria querer se matar. Então, isso é um fato bem constatado. É um fato constatado que realmente isso acontece. Então, é um mito essa coisa de que não deve chegar perto. Eu vou até aproveitar e falar de uma coisa que é comum. Às vezes a pessoa está vendo a situação, está vendo que a pessoa está triste, que o jovem está triste, que aquela pessoa está triste, tal, até para, poxa, será que ele está pensando em suicídio? Não, mas eu não vou falar não, porque senão eu vou dar ideia. Isso é um mito. É um mito? É um mito. Ao contrário, se você está vendo uma pessoa que você está suspeitando que está indo para essa direção, você deve sim. E aí tem algumas frases, né, que você pode usar ou até falar diretamente. Você está pensando em morte? Você está pensando que a vida não vale a pena? Tem tido esse tipo de pensamento? Então, como ajudar? Primeiro, estar próximo, ser presença, escutar. E esse escutar é um escutar sem julgamento. Importante. Né? Porque às vezes é isso que acaba atrapalhando. E aí, estando próximo, fazer sim a pergunta. Você está achando que a vida não vale a pena? Você está pensando em se matar? Porque isso é uma oportunidade que a pessoa vai ter para poder falar.
Se abrir, né? É o que ela está E esperando, é justamente o contrário, que às vezes você pensa assim, ah, não, que a pessoa está querendo ficar lá, não quer que ninguém incomode para que ela não mude de ideia. Não, na verdade a pessoa está precisando de alguém que abra esse espaço para que ela possa falar. O Rose, falando em mito, o Wesley ele colocou aqui um comentário. Sempre ouvimos aquele comentário e piadinha. Quem quer se matar não avisa, faz se ninguém saber. Até onde isso pode ser verdade? Quando a pessoa diz que quer tirar a sua vida, pode ser mesmo que essa pessoa quer pedir ajuda? A maioria das vezes, da grande maioria das vezes, sim, a pessoa está pedindo ajuda. E é aquela coisa da ambivalência, né? Ela tá dando... Agora a gente tem uma coisa importante, Rafa, assim, a gente ter que existe aquele outro mito, né? Que a pessoa está só querendo chamar atenção. Está querendo só manipular, e aí por isso que ela fala em suicídio. Né? A gente tem que ter um certo cuidado, porque existem sim algumas situações em que a pessoa ela tem o pensamento de morte, né? Às vezes ela pode usar alguma coisa, uma pessoa com alguns transtornos de personalidade, que pode até fazer alguns tipos de chantagem e tal, mas nunca relacionado a isso. Então, isso é uma questão, é outro mito, né? Achar que a pessoa está só querendo manipular. Não, falou nisso, isso é uma emergência. Você tem que estar perto, você tem que estar junto, você tem que ouvir, estar próximo. E como ajudar além disso? Primeiro, se você percebeu que a pessoa está pensando realmente em suicídio, é lógico que nem todo mundo ali é profissional de saúde para fazer toda a classificação, porque a gente tem uma classificação para isso. Mas se a pessoa está pensando, mas você planejou alguma coisa? Então, a pessoa disse que está pensando. Você já planejou alguma coisa? Aí a pessoa diz que já planejou. Isso é mais grave. Percebe que a gravidade... Isso é mais grave, já um escalonamento. Então, essa pessoa, primeiro, não desgrude dela. Fique com ela. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou estar com você, nós vamos procurar alguém. Nós vamos procurar ajuda. Né? E aí, um familiar. E aí você tem que falar com a pessoa, tem que ser um familiar que realmente a pessoa confia. Porque às vezes o problema está ali na casa, né? O conflito está ali na casa. Sim. Eu acho tão interessante, Rose, por isso que você está falando, também é importante até para a própria pessoa, que nós estamos falando daqueles que estão rodeando aquela pessoa. Mas por vezes a pessoa está nesse sentimento e é um incentivo para que ela procure alguém para se abrir. Exato. Não é? Porque às vezes eu estou naquela, nossa, deve ser coisa só da minha cabeça, mas está na insistência, isso já está perdurando. Então é hora de assim, eu preciso de ajuda, né? Por vezes a pessoa não vai ter força, mas muitas vezes ela tem condição. Eu vou procurar, eu vou me abrir com alguém de confiança e que possa me ajudar também. Esse é um estímulo, né? E o falar, Tiago, quando você fala, isso já é terapêutico em muita coisa. Então, você ter a oportunidade de alguém que está ali, está te escutando, porque, em geral, os sentimentos são de tristeza, de desesperança, de não tem chance, não tem saída, ninguém me vê. Né? E quando tem alguém que, não, eu estou aqui com você, então essa pessoa está sendo vista, então é uma abertura. E você falou uma coisa que eu não posso deixar passar. A crise em si, aquele pensamento, né, do impulso suicida, ele é flutuante, ele é variável. A pessoa não fica 24 horas, vem como que em ondas, dura alguns minutos, minutos ou horas, e aí aquilo passa. Então, se a pessoa está com alguém, né, que aí seria, na verdade, as orientações a serem dadas, né? Sim. Que aí depois a gente pode... Com certeza. Olha, o assunto é vasto, mas tenho certeza que está sendo muito esclarecedor e vamos somar esse time, né? Sim. Aqui, ó, que tá ganhando. Ela? Por favor, eu vou deixar porque você entende bem de Rafa. Então, de Rafa para Rafa, por favor, acolha a nossa convidada aí. Eu gosto de trazer ela porque a gente dá um nó na cabeça das pessoas aqui. Dá. Rafa, seja bem-vinda. bem-vinda. A loura e a morena, pronto, né? Assim é mais fácil diferenciar. Rafa, bem-vinda, Rafa, por favor, que bom tê-la aqui com a gente. Rafa também já é, graças a Deus, né, figurinha carimbada aqui no Revolução Jesus, né? A Rafa também que é membro da comunidade de Canção Nova, psicóloga, né, Rafa? E aqui nós estamos falando, né, Rose, falando do suicídio, mas a palavra que está em destaque é vida. Exato. Né? É a vida, é o valor que a vida tem. E, Rafa, e uma das coisas que a gente sempre gosta de trazer aqui é falar sobre, claro, o valor da vida e o sentido que a vida tem.
né? Só que muitas vezes as pessoas, os jovens que nos acompanham, facilmente perdem o sentido da vida, né? Como que é isso? De fato, nós precisamos ter um sentido claro na nossa vida, ou nossa vida é permeada de várias coisas, vários fatores que dão sentido a ela, por isso nos dão desejo de viver. Sim. A questão do sentido, ela não pode ser unificada como só existe um sentido específico. Esse sentido, ele é circunstancial, ele é algo situacional. Então, assim, a nossa vida ela é permeada por sentido. Então, a nossa vida ela é um conjunto desses sentidos. E esse sentido nos aponta por um sentido maior. Certo. Então, o primeiro passo é descobrir esses sentidos situacionais, esses sentidos circunstanciais que são vistos no dia a dia. Então, Viktor Frankl ele fala sobre, principalmente, o ser humano ele tem a necessidade de ter uma obra a se dedicar, uma pessoa a quem amar e um Deus a quem servir. Que bonito. Então, se você pega essas 3 linhas e aplica na sua vida, então, no dia a dia é preciso buscar essas formas. Então, naquilo que eu faço, no ato que eu tenho, em cada atitude, eu tenho sentido. Eu preciso ter esse sentido definido. Então, o sentido de eu entrar para aquela porta era de tratar um tema, de levar algo para alguma pessoa. Então, eu preciso fazer essa pedagogia de estruturar a minha vida a partir desse sentido. Então, se eu busco esse sentido circunstancial, esse sentido situacional em tudo que eu faço, eu vou aos poucos tendo gosto pela vida. Eu vou percebendo que o sentido da vida nada mais é do que existir, né? De ter essa vida e de ter a consciência de que eu porto uma vida e que é o que Viktor Frankl diz que muito mais do que perguntar o que eu espero da vida, né? O que vai ter, é o que a vida espera de mim, o que a vida me chama hoje, o que a vida me convoca, o que a vida hoje me dá como missão para que eu possa bem viver. Então, se eu olho nessa dimensão, eu vou encontrando o sentido aos poucos na minha vida. Rafa, e pode ser que nas provações que a gente vai vivendo, nos momentos difíceis, isso pode ir tirando um pouquinho daquele gosto do sentido da vida que a gente tem? Sim. Como eu disse no início, essas situações elas são situacionais, né? O sentido em si ele pode se perdendo dependendo daquilo que eu vou vivendo. Mas eu preciso sempre ter dentro de mim gravado qual é o objetivo daquilo que eu estou passando, aquele sofrimento, que é outra coisa que Viktor Frankl fala também. O sofrimento nada mais é do que... o sofrimento sem sentido, ele vira desespero. Então, se eu sofro apenas por sofrer e não tenho o meu sentido ali objetivado de um jeito claro dentro da minha vida, aquilo pode se tornar um desespero e me tirar de mim, né? Então, é sempre se voltar para si e relembrar a missão pela qual a vida te chama, né? Olha, a gente está tentando trazer aqui para você uma abordagem bem integral, né? A nível científico, psicológico e também espiritual, né? O que a igreja nos diz sobre a temática do suicídio, né? O que a palavra de Deus, a doutrina da igreja nos aponta? Para isso, nós contamos com ele, que você já conhece. Bem-vindo, Padre Silvio. Estamos diante de um tema bastante polêmico, interessante e entristecedor quando nós falamos do suicídio. E o que a igreja pensa, ensina, qual é a sua doutrina? Em primeiro lugar, é importante reconhecermos que a vida é um dom de Deus. Deus nos dá de maneira livre e gratuita. Nós não somos os proprietários dessa vida. Nós somos, sim, aqueles que administram essa vida. Portanto, tudo aquilo que é contrário à vida se torna algo muito grave diante da consciência, diante de Deus. O Catecismo da Igreja, no número 2281, vai nos dizer isso, que o suicídio é contrário ao amor do Deus que é vida. Quantas são as situações que possam levar muitas vezes a pessoa à prática, a cometer um suicídio? Claro que diante de um distúrbio, diante de uma depressão, diante de algo que tire a força natural da pessoa, a igreja pode até olhar, né, com esse sentimento de tirar um pouco, né, esse peso, mas em todo sentido é uma gravidade diante daquilo que é o dom da vida. A igreja ora por aqueles que cometeram o suicídio. Muitas pessoas perguntam isso. Padre, aqueles que tiraram a vida no suicídio, elas estão condenadas, né, a não chegar no paraíso?
A misericórdia de Deus está acima de tudo, mas nós não podemos deixar de dizer a todos, né, que a vida é um dom maior. Pode existir uma influência espiritual negativa em tudo isso? Sem dúvida. Pode existir um desespero na pessoa que a leve à prática, nesse ato mesmo, né, de abandonar a vida, de uma situação desesperadora, ela achar que ela vai resolver o seu problema tirando a própria vida. Mas pensemos quanta dor, né, a prática de um suicídio pode trazer a outras pessoas, a família, as pessoas que de alguma forma se relacionam com esse que praticou o suicídio. Então é um mal muito grande, não é um mal apenas para a pessoa, é um mal que abrange tudo isso. E qual é a nossa postura de cristãos diante disso? Claro que como cristãos nós seguimos aquele que veio para que todos tenham vida. Jesus foi aquele que de todas as formas quis ajudar as pessoas. Foi ao encontro da dor humana, realizou algumas ressuscitações, é aquele que não nos deixa ficar no desespero, no abatimento que pode nos causar a morte. Jesus é aquele que nos apresenta o reino como uma possibilidade. Então, poder conversar hoje sobre este tema, trabalhar este tema aqui no Revolução Jesus, é uma oportunidade para nós de pensarmos nisso. Somos portadores de uma boa nova que deve gerar a vida. E devemos ir ao encontro daqueles que sofrem, sejam quaisquer as situações, para ajudá-los a não desanimarem, mesmo diante de muitos desafios, a sempre esperar uma luzinha no final do túnel, porque essa é a vida que Jesus reserva para todos nós. Silvio, muito obrigada pela tua presença aqui no Revolução Jesus. Ele que é revolução mesmo, sempre está aqui com a gente. No nosso coração tem um pedacinho bem especial para o senhor aqui, viu? E a gente está esperando ele aqui no nosso programa. Agora, Rose, nosso tempo está acabando porque o programa é muito rápido, né? Mas de forma muito concreta, o que você diria hoje para o jovem que está nos acompanhando e que por algum momento pensou em desistir da vida? Bem, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: a esperança. Mas para que você consiga tocar nessa questão da esperança, do sentido da vida, de tudo aquilo que a gente está fazendo, eu vou lhe propor algo bem prático. Anote isso, pense nisso. É um caminho que você precisa fazer. Primeiro, você mesmo se conhecendo, você sabe que existem gatilhos. Aquilo que leva você a entrar na crise suicida, porque, como eu falei agora há pouco, não são as 24 horas, são alguns momentos que vem o impulso suicida. Então, você descobrindo esses gatilhos, você vai ter uma etapa, você vai procurar dentro de você aquilo que você gosta, aquilo que pode lhe ajudar. Seja escutar uma música, tocar um violão, se você toca um violão, andar, caminhar, fazer um passeio, não fique parado na ideação. Terceira etapa, saia e busque alguém. Vá caminhar, vá para um local onde existem outras pessoas. Outro passo, veja na sua família ou um amigo que você realmente confia, deve haver alguém. E essa pessoa você vai buscar, deixar anotado e você vai procurar essa pessoa. Nesse sentido, e outra coisa essencial, busque ajuda profissional. Muito bom. Passos bem concretos, né, Rose? Acho que você fechou aí com chave de ouro. Preciso ajuda. Só um minutinho. Claro. Esses passos, na verdade, é um programa que existe, né? Que são um profissional da saúde escreve isso no papel para a pessoa. Enquanto ela está no processo terapêutico, essa pessoa vai sendo acompanhada. Ela tem no papel o que ela precisa fazer. Muito bom. Por isso que eu quis resumir assim, brevemente. Rose, obrigado, viu, pela sua participação aqui, por ter nos ajudado, clareado com certeza para todos nós
e nos deixando aqui uma palavra de esperança. Que no final a gente crê. A vida vence, né? A vida vence. Então, gratidão. E a gente continua, ainda tem terceiro bloco, não sai daí, o intervalo é rapidinho, porque nós estamos falando de vida. Isso tem tudo a ver com você. Até já. Se liga que é o programa Revolução Jesus, gente. Estamos falando hoje sobre o sentido da vida, terceiro bloco, ainda tem muita coisa para rolar, mas quero que você anote aí no seu bloco de nota, na sua agenda, porque você não pode perder 2 super convites. O primeiro, 10 de julho, vai acontecer na capital de São Paulo, portanto na cidade, o Abraça São Paulo, dia 10 de julho, no ginásio do Ibirapuera, das 8 às 18 horas. Um evento tremendo que você não pode perder, muitas participações e vai ser um dia incrível aí na presença de Deus. Olha só, tô já vendo aqui, ó, tem Fraternidade João Paulo II, Amor e Adoração, Missionário Shalom, Adoração à Vida, Davidson Silva, essas são só as atrações musicais, além de tantas outras. Canção Nova SP é o perfil para você, o perfil no Instagram, para você ficar por dentro de toda a programação, ter todas as informações, conferir todas as presenças, tá bom? Ó, segundo lote já foi esgotado, então você precisa se inscrever no Abraça São Paulo, dia 10 de julho. Aí você já prepara a sua mala, a sua mochila e de São Paulo, dá um pulinho e vem para Cachoeira Paulista, porque de 13 a 17 de julho acontece o maior encontro da juventude católica do Brasil, a gente pode dizer, PHN, presencial nesse ano, aqui em Cachoeira Paulista. Nós estamos com grandes expectativas, porque depois de 2 anos de não podermos estar juntos aqui reunidos, agora sim, e nós esperamos por você. Organize sua caravana e venha viver o PHN aqui na Canção Nova, de 13 a 17. Combinado? A gente vai se ver. Tem Abraço São Paulo, depois você vem pra cá, olha que combo bacana pra você estar com a gente, tá bom? E agora joga a peteca aí pras 2 Rafas que estão no sofá, acho que eu tô sobrando nesse programa, vou até ir embora, gente. Valeu! Só que não, vou sentar aqui direitinho, porque eu vou participar do programa. Depois dessa... Tá certo. Tiago, você falou do PHN e eu vim pensando agora do propósito que é esse PHN, né? O Pro Hoje Não. E levando um pouco pro lado jovem, hoje, né, Rafa? Hoje, qual que é a dificuldade do jovem criar um propósito? Porque a gente tem percebido que diante das frustrações, dos desafios, os jovens têm desistido muito fácil daquilo que é um propósito. Você acha que o jovem hoje está desistindo mesmo? É o que a gente diz, né? A sociedade líquida, que é um conceito de Bauman que vai descrevendo sobre essa sociedade líquida, essa sociedade que muitas vezes é vulnerável, não tem um objetivo claro, algo concreto ali para realizar. E é algo que normalmente nas redes sociais você tem facilidade para acessar o mundo inteiro. De repente estou aqui na China, agora estou em Dubai, agora estou aqui em Cachoeira Paulista mesmo, agora já estou viajando pelo mundo. Então, essa flexibilidade, até mesmo de uma forma excessiva, é algo que muitas vezes dificulta o jovem a encontrar um sentido, a ter ali um objetivo para lutar, a saber lidar com as decepções, com as frustrações. Então, fica a dica, né, de procurar saber se decepcionar, saber se frustrar. Mas como isso? Colocando pequenos empecilhos ali no dia a dia. Então, se eu posso ir de carro, vou a pé, vou fazer essa caminhada. Se eu posso... Se eu quero comer tudo que eu quero na hora que eu quero, não, vou deixar isso aqui para o domingo, vou deixar para o final de semana. São pequenos sacrifícios que fortalecem a nossa resiliência, que fortalecem a nossa temperança e que nos ajudam a lidar com as situações aí que nos visitam, os conflitos que nos visitam e que nos fazem cada vez mais firmar os nossos pés, mas tendo essa convicção de que eu preciso exercitar essa força e não me deixar levar ali por 24 horas nas redes sociais, ou 24 horas fazendo isso ou aquilo, mas ter clareza na nossa vida que nós precisamos praticar uma atividade física, ter uma boa alimentação, ter ali um momento de leitura, dividir bem os seus horários, porque à medida com que você coloca uma rotina, coloca uma disciplina, quando vem uma situação ou outra, você vai também saber administrar. Então, uma situação puxa a outra. Que legal, né? É um treino para que a gente aprenda a lidar com frustrações, que faz parte da vida de todo mundo, sim, né, Rafa? Ninguém está isento disso, todos nós passamos por frustrações. Olha, o tema está muito bom e tem mais contribuição agora com a Maria Clara, que também chega aí com a gente. Do ponto de vista profissional, a respeito do jovem que hoje se encontra fragilizado ou sem algum tipo de sentido na vida, a gente precisa dividir isso em 2 maneiras muito importantes, 2 esferas muito importantes. A primeira é a atual geração que a gente vive.
Então nós vivemos num mundo de muita aparência, no mundo das redes sociais, no mundo dos influencers, em que tudo é muito imediato e às vezes a pessoa ela tenta se dar ao máximo para conseguir tudo aquilo que ela consome de alguma maneira através de alguma mídia social. E quando ela conquista, ou até mesmo no caminho de tentar conquistar alguma coisa, ela pode se frustrar, isso pode gerar muita angústia. E o segundo ponto é a gente pensar de uma maneira muito mais biopsicossocial, genética, que é a tendência para desenvolver algum tipo de transtorno de humor ou de personalidade. Então, do ponto de vista médico, a falta de sentido na vida pode sim ser critério para alguns tipos de transtornos diferenciados. Se a gente pensar, por exemplo, na ansiedade e depressão, uma pessoa que até ontem, tinha muita energia de vida, tinha muitos objetivos, vivia uma vida comum, acontece alguma coisa, por exemplo, uma pandemia como a gente viveu, mexe muito com essa pessoa e se ela já tiver uma predisposição, ela pode sim desenvolver um transtorno através disso, que é o que a gente vem experienciando, Então, depois da pandemia, muitos adolescentes, muitos jovens com muita dificuldade de se reinserir na sociedade. É algo que pode acontecer. Então, sempre a gente precisa pensar tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista biológico. É uma coisa que a gente precisa saber como interpretar, qual o momento certo de procurar por ajuda especializada, qual o momento certo de procurar por apoio social. Sobre a gente desenvolver resiliência, não existe uma receita de bolo. A palavra resiliência, a origem da palavra resiliência vem da gente conseguir se adaptar às mais diversas pressões que podem ser causadas em um objeto. Quando a gente traz para o sentido da palavra humana, é a gente saber como lidar com as adversidades da vida. É algo que a gente vai aprender tanto por experiência, então passando por adversidades a gente vai aprendendo como lidar com elas, como também através de uma comunidade de apoio. Então a gente receber o nosso suporte espiritual, emocional, social e até mesmo procurar por ajuda profissional, fazendo terapia. Obrigada, Maria Cláudia. E agora quem contribui com a gente também é a Michele. Escuta só um pouquinho o que ela tem para te dizer. Ixi, não entrou, mas oi, tudo Michele. Bem. Oi, Michele. Mas enquanto a Michele não vem, a gente fala um pouquinho do sentido da vida. Pode? A Michele vai entrar agora? Então vem, Michele. Com certeza, essa não é uma pergunta fácil ou simples de ser respondida. Pensar nessa sociedade, nessa geração tão fragilizada, e que muitas vezes a gente se depara com jovens sem sentido nenhum na vida, quando na verdade estariam numa fase com tantos sonhos, tantos planos, E o que leva então esses jovens a perderem esse sentido da vida? Nós precisamos levar em consideração muitos fatores. Não é apenas um fator que contribui para que isso aconteça. Mas vamos pensar primeiramente na sociedade em que a gente vive. Vivemos numa sociedade com N possibilidades, O jovem tem diante de si 1001 possibilidades, mas isso que poderia a princípio ser bom, muitas vezes vem associado a um nível de cobrança externa e interna para que esse jovem conquiste coisas, para que esse jovem seja alguém na vida, E vamos pensar que tudo isso associado a um nível de comparação enorme e constante, sobretudo nas redes sociais, Em que nós vamos vendo cada vez outros conquistando, outros conseguindo, e isso vai fazendo com que a gente vá se sentindo mais fragilizado, mais inferiorizado em muitos aspectos. E isso é um fator bem preocupante, principalmente para os jovens, e que muitas vezes os leva a quadros inclusive psiquiátricos. Então, não podemos desconsiderar que existe um cenário social que favorece para que os jovens tenham mais dificuldade em se engajar numa vida que envolva muitas vezes alguns sacrifícios, uma geração que vai se tornando muitas vezes mais frágil, mas que não podemos desconsiderar também fatores de saúde mental que algumas vezes não tem a ver necessariamente com uma fragilidade prévia daquele jovem. Por isso que a resiliência é algo a ser desenvolvido
dentro das particularidades de cada pessoa. É um processo bastante individual de ressignificar a própria história e aos poucos ir desenvolvendo maneiras mais eficazes de conseguir lidar com as dores, com as dificuldades e com tudo aquilo que faz parte da vida. Obrigado aqui pela sua contribuição. A gente segue aqui com o programa, gente. Só que eu vou abrir uma enquete aqui, gente. O pessoal tá dizendo que eu falo demais e que a gente tá precisando de outro apresentador no programa Revolução Jesus. Se você concorda com isso, gente, deixa aí nos comentários. Hashtag queremos outro apresentador porque eu tô falando demais, tá? Eu disse que ia dizer ao vivo, gente. Na produção aqui eu sou burlado. Fala menos, fala menos, fala menos. Bom, vamos lá. Mas quem fala muito agora aqui é a Rafa, né? O Rafa. Vou tentar. Brincadeiras à parte. Um abraço, Rosinalva, nossa produtora aqui. Brincadeiras à parte, a gente falando de sentido da vida, a gente percebe que uma grande capacidade que eu acredito que precisa ser desenvolvida hoje é a capacidade de transcender, né, de transcendência, porque se acontecem as frustrações, os momentos difíceis que nós vivemos na vida e vive uma fixação nisso, é como se a pessoa se prendesse nisso, né? O que dizer sobre a transcendência? Você deu um exemplo concreto de transcendência. Nossa, é mesmo, gente? Superou, né? Saca só essa. Porque diante de um momento de pressão, você agiu com leveza e você buscou aí essa coisa que o Viktor Frankl traz, que é essa dinâmica do humor. Então, quando você tem essa dinâmica do humor, essa dinâmica de conseguir olhar para além daquela situação, não reduzir ela a ela mesma, mas ter aí, buscando esse sentido, buscando transcender, buscando ir além daquilo que é o óbvio, mas buscando sempre ter essa compreensão do todo. Então, quando a gente tem essa capacidade de transcender as situações, a gente não fixa só no sofrimento, não fixa só em algo que eu não tenho, algo que eu me frustrei, ou algo que me decepcionou, uma expectativa que não foi alcançada, mas eu vou para além disso, porque eu sei que a minha humanidade, a minha potencialidade humana, ela me leva para além daquilo que são as minhas emoções, me leva para além daquilo que são os meus conflitos, seja com pessoas que estão ao meu redor, seja com a minha história, seja em algo específico que eu fiz ali, ou que eu vivi, ou deixei de fazer, mas que eu vou buscando aí transcender, vou buscando ir além daquilo. Então, essa capacidade também do humor, da leveza, da brincadeira, além de ter toda essa questão da rotina, né? Pensar no seu ser como um todo, né? Biopsico, espiritual, cuidado biológico, cuidado psicológico, mas também cuidado esse espiritual. Espiritual não só na questão da religiosidade, né? Na experiência de espiritualidade ali com Deus, mas também nesse espiritual no sentido de buscar um sentido para além de mim mesmo. Então, eu tenho um Criador, eu vim de algum lugar e eu sei que a minha vida não acaba aqui. Eu preciso transcender os fatos que me alcançam, os fatos que eu vivo, ou as situações que me visitam. Legal. Você falou uma coisa assim, é correto a gente afirmar, por exemplo, bem, eu vivi uma situação que foi difícil, dolorosa, tentar extrair dela um sentido, um aprendizado, isso é uma forma de transcender. Sim. O que isso me ensinou, por mais doloroso que tenha sido, né? Sei lá, eu vou trazer um exemplo que eu vivi. Eu perdi a minha avó de maneira repentina alguns anos atrás. O que isso me ensinou? Eu quero aproveitar mais o tempo que eu tô com cada pessoa, por mais que tenha sido uma... Isso é uma forma de transcender. Sim, porque as situações, elas são experienciais. Então, eu crio dentro de mim uma bagagem de uma memória afetiva, uma memória sensitiva, que me ajuda depois, quando eu for viver uma situação parecida, ou quando alguém vier me pedir ajuda em relação a essa situação, eu vou ter bagagem para oferecer. Então, é bem aquilo, o sofrimento nos ensina e a dor nos convoca a vida e convoca a aperfeiçoar aquilo que é a nossa missão e o jeito de estar e viver a nossa vida. Certo. Por favor, dá só um pouquinho. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Hoje é o dia da revelação. Ele tá transcendendo. Vamos ver se alguém entende primeiro o que tá escrito aqui, gente. Agradecer e o quê? Encerrar. É inglês? É inglês? Encerrar. Brincadeira à parte. Vem pra cá aqui, ó. Vem aqui, Rosinalva. Dá um abraço aqui, gente, Ana Rosinalva. A gente tá estourando o tempo aqui, ó. Nós vamos terminar com leveza. Obrigado, Rose. A gente vai... Não, vou terminar com a placa. A gente te ama, mas fale mesmo. Eu vou terminar com a plaquinha aqui. Brincadeiras à parte, gente. Claro, o assunto ele é sério, né? Mas acho que o que a gente quis trazer como enfoque aqui, além de falar do suicídio, é o sentido da vida, é o valor que a vida tem e isso precisa prevalecer acima de tudo, né, Rafa? Então, por isso que a gente não terminou assim, a gente vai continuar assim,
falando que a vida tem sentido, que ela vale a pena e que há esperança, né? E fica a dica, chama um familiar, chama um amigo, tem um momento de descontração, de convivência, porque esses pequenos toques, essas pequenas risadas nos lembram que a gente é muito mais do que aquilo que a gente se determina como. Então, podemos ir além daquilo que nós planejamos ou aquilo que tinha um roteiro acabou dessa forma. Acabou dessa forma, Ou vai leva acabar o Thiago mais bonito. pra casa, né? Isso, vou lá vendo aqui, acabou desse jeito. Obrigado, Revolução Jesus. A gente continua, a gente vai terminar, se fica de pé, gente. Vai subir os créditos, a gente vai abraçar assim, segurando a placa, assim, ó. Valeu, gente. Revolução Jesus, a gente se vê na próxima segunda-feira. Deus abençoe. Sexta-feira tem reprise do programa. Um grande abraço. Valeu. Hashtag